O áudio que você está ouvindo precede qualquer imagem. É um ruído baixo, contínuo, como a interferência elétrica de um aparelho antigo. Quando a imagem finalmente surge, é uma tela estática. Um sistema de atendimento de emergência obsoleto, interface simples, cinza, com datas alinhadas à esquerda. Durante anos, esse sistema recebeu milhares de chamadas. Nada em comum nisso. Afinal, emergências não são raras. O que chama atenção não é a quantidade, é o intervalo. Entre os registros normais como acidentes, incêndios e pedidos de socorro, aparecem chamadas que nunca deveriam estar ali. Elas não foram apagadas, não foram sinalizadas. Pelo contrário, foram tratadas como válidas. Cada uma dessas chamadas tem uma duração curta. Nenhuma ultrapassa 2 minutos. Mas todas compartilham o mesmo padrão de abertura. A pessoa do outro lado não grita, não chora. Ela descreve o ambiente com uma precisão excessiva, detalhando a cor das paredes, a distância entre as portas, a iluminação artificial constante. O operador do outro lado confirma o endereço, e o sistema aceita. Nenhum alerta surge na tela. O mais curioso é que, na época, ninguém percebeu. As chamadas entraram no fluxo normal de trabalho. Foram arquivadas e encerradas, como qualquer outra. A primeira só chamou atenção anos depois. Durante uma auditoria de rotina, o endereço informado simplesmente não existia. Não estava desativado. Não estava incorreto. Ele nunca fez parte do mapeamento urbano da cidade. Ainda assim, o sistema o aceitou. E o mais estranho é que essa não foi a única vez. Mergulhando nos arquivos, os auditores descobriram um padrão. Registros espaçados, às vezes por meses, às vezes por anos, mas todos com as mesmas características. A voz do outro lado era sempre calma, quase robótica, descrevendo um lugar que parecia ao mesmo tempo familiar e impossível. Salas interligadas por corredores longos, sem janelas. Um zumbido constante ao fundo, o mesmo que estamos ouvindo agora. Luzes que nunca piscavam, nunca se apagavam. Os operadores, seguindo o protocolo, perguntavam sobre a natureza da emergência. A resposta era sempre a mesma. Estou perdido. Mas como alguém pode estar perdido num endereço que não existe? E por quê? O sistema, projetado para validar localizações, aceitava essas coordenadas fantasma. A investigação se aprofundou. Foram entrevistados os operadores que atenderam as chamadas. Muitos não se lembravam. Eram apenas mais um registro em um turno longo e estressante. Mas alguns, poucos, sentiam um calafrio ao ouvir as gravações. Uma operadora aposentada lembrou-se de uma dessas ligações. Ela disse que a voz parecia desprovida de qualquer emoção. Não havia pânico, apenas um relato. Ela tentou transferir para um supervisor, mas a chamada caiu exatamente aos 1 minuto e 58 segundos. O mesmo tempo de duração de todas as outras chamadas misteriosas. O mistério se tornou uma lenda urbana dentro do departamento. Os chamados do não lugar, como ficaram conhecidos. Alguns técnicos de TI especularam que poderia ser um bug no sistema, um tipo de dado corrompido que se manifestava como uma chamada fantasma. Mas essa teoria não explicava a voz humana do outro lado. Não explicava a consistência das descrições. As paredes sempre de um tom de amarelo desbotado. O chão de linóleo gasto. A ausência de qualquer som, além do zumbido elétrico. Uma equipe de analistas de dados tentou triangular as informações. Se o endereço não existia, talvez a chamada pudesse ser rastreada por sua origem. Mas os sistemas da época eram limitados. As chamadas pareciam vir de lugar nenhum. Um ponto cego na rede que a tecnologia não conseguia penetrar. Era como se a ligação não estivesse vindo de um telefone, mas do próprio sistema. A cada nova descoberta, o caso ficava mais complexo. Um dos analistas notou algo que todos os outros tinham ignorado. As datas das chamadas. Elas não eram aleatórias. Elas correspondiam a dias em que o sistema de emergência passava por picos de sobrecarga. Grandes desastres, blackouts em toda a cidade. Eventos que levavam o sistema ao seu limite absoluto. Parecia que nesses momentos de caos, uma porta se abria, uma brecha
no tecido da nossa realidade, permitindo que essas vozes perdidas chegassem até nós. A descrição do ambiente era sempre a mesma. Um labirinto infinito de escritórios vazios, iluminado por luzes fluorescentes, o lugar que a cultura da internet viria a chamar de The Backrooms. Mas essas chamadas ocorreram muito antes de o termo se popularizar. Eram ecos de um conceito que ainda não tinha nome. Eram relatos em primeira mão de alguém, ou algo, preso nesse não lugar. Quem são essas pessoas? São viajantes acidentais, que tropeçaram em uma falha da realidade? Ou são algo mais? Entidades que existem nesse plano alternativo, usando nossos momentos de crise para tentar se comunicar? A resposta nunca foi encontrada. O sistema de emergência foi eventualmente desativado e substituído por uma tecnologia mais moderna. Os arquivos antigos foram digitalizados e armazenados em um servidor seguro. As chamadas do não lugar se tornaram notas de rodapé em um relatório de auditoria. Um mistério esquecido. Mas às vezes, dizem os técnicos que ainda trabalham lá, em noites de tempestade, quando a energia pisca e os sistemas de backup entram em ação, um eco fantasma aparece nos registros. Uma chamada com duração de 1 minuto e 58 segundos, sem áudio, vinda de um endereço que não existe no mapa. Um lembrete silencioso de que há lugares dos quais não se pode escapar, e de que às vezes o pedido de socorro mais desesperado é aquele feito em absoluto silêncio. A pergunta que fica é: se você recebesse uma dessas chamadas, o que faria? Você desligaria tratando como um trote ou um erro? Ou você ouviria a descrição calma e detalhada de um lugar impossível e se perguntaria se, do outro lado da linha, alguém está realmente perdido, esperando por uma ajuda que nunca poderá chegar? O zumbido que você ouve está diminuindo. A tela estática vai desaparecer. Mas a ideia dessas chamadas, desses ecos, de um lugar entre lugares, permanecerá. Talvez o silêncio nunca mais seja o mesmo para você. Obrigado por assistir. Se gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nossos próximos mergulhos no desconhecido. Até a próxima. Uma auditoria de rotina em um sistema de chamadas de emergência revelou algo que ninguém esperava. 12 ligações, espalhadas ao longo de 4 anos, mas com padrões perturbadores. Todas foram feitas fora do horário comercial, geralmente nas horas mais silenciosas da madrugada, e sempre para operadores diferentes, o que dificultou a identificação do padrão por um bom tempo. Quando questionados, nenhum dos operadores se lembrava daquelas chamadas específicas. Eram apenas mais uma na longa lista de atendimentos noturnos. A memória humana falha, mas os registros digitais não. Foi preciso reunir os áudios, um a um, para que a verdadeira natureza da anomalia ficasse evidente. O que os áudios revelaram foi mais estranho do que qualquer um poderia prever. Os chamadores nunca pediam ajuda de forma explícita. Não havia gritos, pânico ou desespero em suas vozes. Pelo contrário, elas eram calmas, quase resignadas. Eles simplesmente descreviam eventos impossíveis, como se estivessem narrando um fenômeno natural. Tem uma porta no meu corredor que não estava aqui antes. Ela está se abrindo, mas não dá para ver o que tem do outro lado. Ou então, a luz do poste em frente à minha janela acabou de se apagar. Não queimou. Simplesmente desapareceu. Um dos relatos mais bizarros falava de um espaço que parecia se expandir por dentro. Entrei no meu armário para pegar um casaco. E ele não tem mais fundo. Continuei andando e a porta ficou para trás. Em uma das gravações, o operador, visivelmente confuso, segue o protocolo e pergunta se a pessoa está em perigo imediato. A resposta do outro lado da linha é um poço de tranquilidade arrepiante. Não ainda. Um silêncio se instala por alguns segundos. E então, a ligação cai. Sempre da mesma forma. Sem despedida, sem mais explicações. Apenas o som de uma linha morta. O procedimento padrão, claro, era enviar uma equipe ao local. E aqui, o mistério se aprofunda ainda mais. As equipes enviadas nunca encontraram nada absolutamente
Nada, porque não havia para onde ir. Os endereços fornecidos durante as chamadas simplesmente não existiam. Eram ruas que não constavam nos mapas, números de casas que não se encaixavam na sequência da vizinhança. Eram locais fantasma. O mais lógico seria que os despachos fossem registrados como endereço não localizado ou informação falsa. Mas não foi isso que aconteceu. Inexplicavelmente, todos os 12 despachos foram registrados no sistema como concluídos, sem nenhuma observação adicional, sem nenhum relatório de inconsistência, sem nenhuma bandeira vermelha que alertasse para o erro. Para o sistema, a equipe atendeu a ocorrência e voltou. Caso encerrado. O sistema, um software complexo projetado para gerenciar milhares de vidas em momentos de crise, simplesmente aceitou o impossível como rotina e continuou funcionando perfeitamente, como se nada fora do comum tivesse acontecido. Quando a auditoria finalmente identificou essa cadeia de eventos absurdos, a expectativa era de uma reação imediata, uma investigação interna, uma nota técnica explicando a falha no software, um relatório detalhado para corrigir o bug, mas mais uma vez, o silêncio. Nada aconteceu. Nenhuma correção foi feita, nenhuma explicação foi oferecida. Até hoje, as 12 chamadas continuam lá, arquivadas no servidor central. Não como erros, não como falhas a serem corrigidas. Elas estão catalogadas como atendimentos normais, lado a lado com incêndios, acidentes e emergências médicas reais. E talvez o aspecto mais inquietante de toda essa história não seja o conteúdo surreal dos áudios ou os endereços inexistentes. O mais assustador é o fato de que, enquanto tudo isso acontecia, ao longo de 4 anos, ninguém percebeu que algo estava fundamentalmente errado. Nem os operadores, nem os despachantes, nem os supervisores. Foi como se o próprio sistema tivesse sido projetado desde o início para aceitar e normalizar o inexplicável, para abrir uma pequena porta para o impossível e depois registrá-la como um dia comum de trabalho. A falha não estava no código, estava na própria realidade que ele registrava. O que você acha que estava acontecendo nessas chamadas? Deixe sua teoria nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.